As três imagens a seguir foram tiradas de um mesmo dado. Cada face do dado foi elaborada uma matriz de ordem 3, cujos elementos A e J foram definidas por essas leis. F é o valor numérico apresentado nessa face. Aí ele pergunta, a matriz construída para a face oposta à do número 4 tem determinante. Veja que nós estamos atrás da face oposta ao número 4. Para calcularmos o determinante associado à matriz, F é o valor numérico apresentado na face. Então, inicialmente, eu preciso descobrir qual a face oposta ao 4. Se observarmos os dados, nós temos a face 1, a face 2, 3, 4, 5 e a face 6. Eu preciso descobrir a face oposta ao 4. Para o primeiro dado, nós descobrimos que o 2 e o 6 não podem ser oposto ao 4, porque eles estão de forma adjacente. Não pode ser 2, não pode ser 6. No segundo dado, observamos que a face oposta não pode ser 5 e 6, porque elas são adjacentes. No terceiro dado, nós descobrimos que não pode ser a face oposta à face 1 e 2. E também a face 4 não pode ser oposta a ela mesma, porque nós temos um dado comum. Ou seja, a face oposta ao 4 será 3. Então, nós temos a face F3. Podemos agora encontrar a matriz de ordem 3. A nossa matriz de ordem 3 é dada pelos elementos A11, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e assim por diante. Essa matriz, se observarmos a lei de formação, nós temos que o I maior do que J. Perceba que o I é o primeiro elemento e J representa o segundo elemento. Então, nós temos o primeiro elemento sendo o nosso I e nós temos o segundo elemento sendo J. Aonde que o meu I é maior do que J? Aonde que a minha linha é maior que a minha coluna? A linha maior que a coluna, nós podemos encontrar os elementos. Linha maior que coluna. O primeiro maior do que o segundo. 2, 1, o primeiro maior que o segundo, o 3, 1 e o nosso 3, 2. Para a segunda parte, nós temos I igual a J, ou seja, linha igual a coluna. Nossa linha igual a coluna, nós temos esses elementos que estão em verde. E no último caso, nós temos o I menor do que J. Aonde que a linha é menor do que a coluna? Linha menor que a coluna, nós temos todos esses casos que estão em rosa. Agora, o que nós devemos é substituir os valores associados à lei. Por exemplo, o elemento 1, 1, nós temos que o I é igual a J. Ele afirma que esse elemento, onde I e J são iguais, vai me dar o valor de F, que representa a face. Então, nós temos que esse elemento vale 3. O elemento 2, 2, de forma análoga, também vale a face. E o elemento 3, 3, de forma análoga, também será a face. Por outro lado, se observarmos o elemento em vermelho, 2, 1, nós temos o nosso I maior do que J. Se o I é maior do que J, ele afirma que a lei é o I mais F, ou seja, I é a linha, mais o F, que representa o 3. Nós chegamos em 5. Quando buscamos o elemento A3, 1, usando a mesma ideia, nós temos o I, que é 3, mais o F, que é 3, que vale 6. O A3, 2, nós temos o I, que é 3, o F3, nós chegamos em 6. Agora nós temos a última lei. Para a nossa última lei, nós podemos escrever que o elemento A12
esse elemento A12, o meu I é menor do que esse J. I menor que J, nós temos a lei J menos F. J é a coluna, então é a coluna menos a face. Coluna 2 menos a face, que nós temos 3, onde nós chegamos em menos 1. O elemento A13, de forma análoga, nós temos a coluna 3 menos a face, que será 3. E o último elemento, o A23, onde nós temos o J, que representa a coluna 3, menos a face 3, onde nós chegamos em 0. Com isso, nós podemos estabelecer todos os elementos associados à matriz. Elemento A11, 3, A22, 3, A33, 3. O A21, linha 2, coluna 1, 5. Linha 3, coluna 1, 6. Linha 3, coluna 2. Linha 1, coluna 2, nós temos o menos 1. Linha 1, coluna 3, nós temos o 0. Linha 2, coluna 3, nós temos o 0. Podemos agora calcular o determinante associado a essa matriz. Determinante da matriz A, nós temos o 3, menos 1, 0, 5, 3, 0, 6, 6, 3. Duplica-se as duas primeiras colunas. 3, 5, 6, o valor menos 1, 3 e 6. Produto dos elementos no sentido da diagonal principal, sempre com 3 fatores, menos o produto dos elementos no sentido da diagonal secundária. Lembre-se que é menos esse produto, ou seja, teremos que mudar o nosso sinal. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. O valor 3 vezes 5, 15, vezes menos 1, menos 15, só que é menos a secundária. Então, nós chegamos em mais 15. Podemos, então, afirmar que o nosso determinante será a soma desse valor 15 mais o valor 27. Nós chegamos em 42. Alternativa C.